Oi, tudo bom? Hoje aqui no Expressamente a gente vai falar sobre o diagnóstico tardio do transtorno da bipolaridade. Descobrir que você tem um transtorno bipolar já na fase adulta, depois de anos convivendo com altos e baixos sem entender o porquê, pode ser bem assustador. Mas você olhar para trás e começa a ligar os pontos, né? As crises, as decisões impossíveis, os períodos de tristeza profunda, aquele vazio que você sentia, tudo agora parece ter uma explicação sólida por esses períodos que você passou. Mas junto com esse alívio também vem uma grande frustração. Por que não descobrir isso antes, né? Antes de eu perder aquele emprego, antes de eu tomar essa decisão. Se esse é o seu caso, pode respirar fundo, fica tranquilo, que hoje a gente vai falar sobre o que fazer quando o diagnóstico chega tarde, mas é como você deve fazer para seguir em frente a partir de agora. Quando falamos, de diagnóstico tardio no transtorno da bipolaridade, estamos falando de anos, tá, gente? Em algumas pessoas podem gerar até décadas, convivendo com o transtorno sem nenhum tipo de tratamento adequado. Muitas vezes a pessoa acha que está apenas estressada, que tem depressão comum ou até sujeita ou pode se achar que é o seu jeito intenso de levar a vida, de viver, que é o seu instinto natural de viver dessa maneira, né? Isso faz parte da sua personalidade. O resultado, em média, é que leva de 7 a 10 anos para alguém receber o diagnóstico correto do transtorno de bipolaridade, porque muitas das vezes os sintomas acabam confundindo com ansiedade, depressão comum, borderline. Então isso acaba fazendo com que o diagnóstico da bipolaridade acaba sendo tardio. E esse atraso pode trazer consequências para você, como por exemplo, relacionamentos abalados, né? Você não consegue conciliar aí o seu relacionamento com a pessoa que você gosta, dificuldade no trabalho, às vezes você estressa demais, acaba fazendo um auê de uma coisa muito pequena com seu colega de trabalho, problemas financeiros, porque muitas das vezes você toma decisões impulsivas e acaba fazendo gastos desnecessários e acaba entrando se endividando até, e claro, os impactos emocionais profundos, né? O altos e baixos, né? Que fica aí oscilando entre a mania, hipomania e a depressão. Quando o diagnóstico finalmente chega, é comum a gente se sentir aliviado, porque afinal a gente vai conseguir fazer um tratamento correto e com ele a gente vai conseguir levar uma vida mais estável. E também porque é um período que a gente consegue entender realmente o que está acontecendo com a gente. Mas também é muito comum a gente sentir uma certa raiva por todo o tempo perdido que passou, por todos os médicos que passou e eles não fizeram o diagnóstico correto, toda aquela medicação errada que você tomou, que deu alergia. Então isso tudo causa uma certa frustração, um sentimento de culpa por coisas que disse ou fez durante todo esse tempo, principalmente quando estava em crise. E é claro, um medo por não saber exatamente o que vai fazer de agora para frente, porque afinal de contas, a bipolaridade é uma doença crônica, ela não tem cura e você tem que fazer o tratamento. E a pessoa começa a se sentir, será que eu ainda sou capaz de poder fazer isso? Será que eu ainda sou capaz de dirigir, de conseguir um emprego, de me estabilizar financeiramente, de manter uma família? Então muitas coisas passam na cabeça da pessoa. Eu quero que você saiba que todos esses sentimentos são normais. Eu também já passei por isso. Mas o mais importante é não ficar preso neles, é procurar olhar sempre à frente sobre o que você vai fazer a partir de agora. Então, assim, eu vou falar para vocês aqui alguns passos que você pode estar tomando diante dessas decisões. O primeiro passo é encontrar um psiquiatra, um médico psiquiatra da sua confiança. Um médico que vai te avaliar e que vai te acompanhar como você é, a pessoa que você é, e não pelo CID, né? Não pela a bipolaridade em si. Confirme o seu diagnóstico, entenda que o seu caso e inicie o tratamento medicamentoso adequado, e isso é base. Lembrando que a bipolaridade é uma doença psiquiátrica
E a medicação só é prescrita pelo psiquiatra, não adianta você ir no psicólogo, é a psiquiatra que prescreve a medicação, tá? E é uma medicação que você não compra sem receita. Você precisa levar a receita na farmácia, uma receita de 2 vias, uma fica com a farmácia, uma fica com você. Por caso que você quiser viajar, depende da situação que você se encontrar, você precisa apresentar, né, aquela medicação, aquela receita ali para os órgãos legais, porque você realmente toma aquela medicação. O segundo, comece uma psicoterapia. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, pode te ajudar a reconhecer sinais de crise e criar estratégia para lidar com elas antes que elas se agravem. Então, assim, você já teve o diagnóstico tardio, né? Então, você já teve ter passado por várias situações de crise, mas ainda assim você tem dificuldade de reconhecer um gatilho. Então, a terapia cognitiva comportamental vai te ajudar diante desse quadro aí, entendeu? Os sinais, quais são os sinais para que eu possa estar desenvolvendo uma crise, né? Uma fala acelerada, né? Um sono mal dormido, entendeu? Uma eletricidade muito grande. Então, isso são gatilhos que você pode estar demonstrando aí que às vezes passa despercebido por você. Em terceiro, o passo que eu quero passar para você é aprender sobre o transtorno bipolar. Quanto mais você conhece a bipolaridade, mais ferramenta terá para se cuidar e evitar recaídas. E isso aqui também é muito importante para você se defender na sociedade, porque as pessoas são muito preconceituosas ou às vezes elas simplesmente não têm conhecimento sobre o que é bipolaridade e elas vão estar te julgando de uma certa forma que não é verdadeira. Então, quando você tem conhecimento do que é a doença, do que é a bipolaridade, você vai conseguir se defender melhor, você vai conseguir se entender melhor e isso vai trazer mais benefícios para você, tá? Cuide do seu estilo de vida. Sono regular, procure sempre dormir bem, alimentação equilibrada, né? Alimentação saudável é importante, independente para qual situação. Atividade física moderada, uma caminhada, um passeio de bicicleta, uma academia, um esporte, né? Seja ele futebol, qualquer um que seja. É muito importante evitar gatilhos como drogas, álcool e noites viradas, né? Muitas das vezes a pessoa tem gatilhos porque ela gosta de tomar ali uma certa bebida alcoólica e então ela deixa de tomar medicação para ingerir bebida alcoólica e aí não é uma coisa muito boa, porque o organismo da gente que toma esse tipo de medicação, quando você quebra o ciclo da medicação, ele simplesmente não atua. E aí o alcoolismo já deixa a pessoa um pouco, né, eufórica, elétrica, tudo isso tudo já é um gatilho para bipolaridade. Então não é bom, tá? Não é bom você parar a medicação para ingerir bebida alcoólica. Mas isso aí vai muito da sua mentalidade também, tá? Pequenas mudanças diárias podem fazer totalmente uma diferença. Então sempre procurar, né, ser mais ativo, assim, não ficar muito depressivo, ler um livro, adote um bichinho de estimação, isso tudo vai te ajudar muito. Eu sei que o diagnóstico tardio pode fazer você sentir que perdeu muito tempo na sua vida, mas lembre-se, não é sobre o que ficou para trás, mas sim o que está por vir pela frente e o que você pode aproveitar do que está por vir pela frente. Perdoe-se pelos erros cometidos durante os períodos de instabilidade. Use que você viveu com experiência para identificar processos, para identificar precoce e agir rápido, né? Quando você começa a perceber que está tendo um gatilho, quando você começa a perceber que vai ter uma crise, então use tudo o que você passou no passado para começar a fazer diferente de agora para frente. Existem muitas histórias de pessoas, mesmo recebendo diagnóstico tardio, que conseguiram construir suas vidas e você também pode construir a sua, seus relacionamentos e alcançar estabilidade. Então, gente, não é porque você recebeu um diagnóstico
há 10 anos, depois que começou a sentir os primeiros sintomas, que você não vai ter estabilidade financeira, que você não vai ter estabilidade no relacionamento, no trabalho. Não, tudo é um passo a passo. Agora que você já sabe que você é bipolar, que você está tomando medicação correta, que você está fazendo acompanhamento psicólogo, tudo vai se encaminhar direitinho. Tudo depende do seu esforço também, tá? Algumas dicas de ações, né, que simples, que podem acelerar esse processo. Mantenha um diário de humor para registrar sintomas e gatilhos. Isso é muito importante. Hoje eu acordei estressado, tal. Porque quando os ciclos, eles meio que se repetem, então você vai começar a identificar com mais clareza essas situações. Não falte às consultas médicas e siga as orientações. Isso aqui é muito importante, porque às vezes você acha que você está bem, mas na verdade você não é capaz de se autoavaliar. Por isso que é importante você sempre ir nas consultas médicas, para que o médico possa estar avaliando o seu estado físico, o seu estado mental também. Crie uma rede de apoio, família, amigos e outros grupos especializados. Confie, pega aquelas pessoas que você mais tenha confiança, fale a verdade, olha, eu sou bipolar, eu tenho dias de altos e baixos, entendeu? Eu tenho crise de mania, crise de depressiva. Naqueles dias que eu estou assim, eu posso ligar para você, eu posso conversar com você? Então, sobre isso aí. Compartilhe informações sobre o transtorno com quem está ao seu lado, para que saibam te ajudar em momentos difíceis. Foi o que eu acabei de dizer, né? Eu particularmente converso muito com meu marido, mas eu também tenho o apoio dos meus pais, da minha irmã, e isso me ajuda muito. O diagnóstico pode até ter chegado tarde para você, mas o seu recomeço começa agora. Então não adianta você ficar aí se lamentando não, tá, gente? O importante é sempre seguir em frente. Não subestima a força que existe dentro de você para se adaptar, aprender e viver com qualidade de vida, tá? Se esse vídeo te fez sentido para você, compartilhe, se inscreva no canal Expressamente, tá? Pode ser exatamente o que você ou que alguém precisa ouvir, o que eu acabei de dizer aqui, tá? Então, não deixe de buscar ajuda. Lembre-se, informações podem salvar vidas e a sua vida importa, ok? Muito obrigada por ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo.